Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos às principais notícias, lembrando que hoje de manhã já tivemos um vídeo, falamos sobre o calendário 2023, saída de pista, entrada de pista, falamos sobre o Williams e agora vamos começar com Fernando Alonso. Em meio a vários rumores, Alonso está para renovar com a Alpine, mas de acordo com o chefe da equipe Otmar Szafnauer, essa renovação ainda nem foi iniciada e o Alonso confirma a informação. De acordo com o Otmar Szafnauer, eles decidiam isso lá para outubro nos anos anteriores, só que a Silly Season foi um pouco mais cedo em 2022 e não vão decidir em dezembro, mas também não está muito longe para poder tomar uma decisão. Após as férias do meio do ano é um bom momento e quem também fala disso é o Alonso, que espera colocar o seu foco agora em julho nas corridas que teremos, já que são várias corridas, né? Contando Silverstone, são 4 provas em 5 finais de semana, o que faz com que a Fórmula 1 tenha um calendário bem cheio por agora. Alonso quer marcar pontos porque, de acordo com ele, nas primeiras 9 corridas ele não teve muita sorte. Nós sabemos que nas primeiras ali realmente muito azar, teve até que trocar motor já, trocou várias peças, mas até que parece que está conseguindo se recuperar, inclusive com um bom 5º lugar na corrida passada. Otmar Szafnauer colocou Alonso como um piloto brilhante, se classifica bem, corre bem e falou que não pensou muito ainda se Alonso vai ou não sair da equipe. Depois vai resolver o assunto. Também vale dizer que o Piastri está sendo muito cotado para 2023, só que ao mesmo tempo que algumas pessoas colocam o Piastri no lugar do Alonso, também o colocam no lugar de Latifi na Williams, que é o mais provável de acontecer de acordo com o que está sendo dito. Acredito que Alonso vai sim permanecer na Alpine para 2023 e se não permanecer não tem muito para onde ir. As principais equipes já estão com seus pilotos renovados, então não diria que tem a chance do Alonso ir para uma Mercedes, Red Bull, Ferrari. Acredito sim que fica na Alpine. Mas e você? O que você acha do Alonso? Deve renovar? Era melhor aposentar? Ir para outra equipe? Diz aí nos comentários. Agora nós vamos para a McLaren, temos 2 notícias sobre a equipe. A primeira é do Andreas Seidl, o chefe da equipe, falando sobre o problema maior da Fórmula 1 atual. Ao mesmo tempo em que faz um elogio ao que está acontecendo no regulamento de 2022, falando que os carros estão brigando mais entre si sem que o pneu acabe logo de cara, Andreas Seidl faz uma crítica aos trens de DRS, que não é um problema novo, isso já existia há algum tempo, mas talvez tenha ficado um pouco mais frequente em 2022. Seidl fala que é algo que precisa ser visto num futuro próximo por conta do cenário chato que é criado para a corrida, e isso obviamente tanto para pilotos, equipes e fãs. Quem concorda com ele com relação aos pontos positivos do regulamento é Lewis Hamilton, falando que até se lembrou dos dias de kart na disputa em Silverstone e que está sendo muito bom poder perseguir e disputar dessa forma volta após volta e que é um testamento da direção que estão agora. Sainz também elogiou o novo regulamento, falou que esses carros melhoraram as disputas em curvas de alta, como o Silverstone acabou provando. Ross Brown também elogiou, falando justamente que o combo do regulamento, tanto esportivo, técnico, acaba levando à competitividade. A introdução desse regulamento é significativa para o futuro da Fórmula 1 e se há um legado dessa era é que a competitividade será agora um fator a ser considerado quando projetarem novos carros para a Fórmula 1 como nunca vimos antes. Ou seja, o Andreas Seidl começa puxando ali o trenzinho falando de um bom regulamento, mas que ainda tem um problema do DRS, que deve ser um dos tópicos das próximas discussões da Fórmula 1, e você tem pilotos e o diretor da Fórmula 1 também afirmando o quão bom é o novo regulamento, por mais que tenha suas falhas, nós sabemos, carros são muito grandes ainda, são mais pesados, são coisas que devem ser consideradas para os próximos regulamentos, mas pelo menos conseguem acompanhar mais de perto. E isso já é um passo importante no que diz respeito à competitividade, agora é uma questão de resolver o problema do DRS. Permanecendo na McLaren, nós temos o Daniel Ricciardo falando sobre o momento e a corrida de Silverstone. Ricciardo não está numa boa temporada, sabemos que desde o ano passado tem sido alvo constante de críticas por conta de sua performance
e em Silverstone, mais uma vez, não conseguiu andar muito bem. Ricciardo afirmou que teve pace zero, ritmo zero durante a corrida. Ele não conseguia operar no mesmo nível de aderência que os carros que estavam ao seu redor, assim como aconteceu em Barcelona. Ele está um pouco confuso com tudo o que está acontecendo e espera que encontre algumas respostas, porque obviamente está tudo muito ruim no momento. Ainda afirma que teve um problema no DRS durante a corrida, lá pela volta 31 mais ou menos, o que também não dava para poder ultrapassar, dificultou bastante a vida dele, mas no geral o Ricciardo admite que não foi rápido o suficiente e foi uma tarde solitária para ele. A situação do Ricciardo não é das melhores na Fórmula 1 atualmente, eu acredito que o passe dele desvalorizou muito. Eu entendo que o Ricciardo tem muitos fãs ao redor do mundo, é um piloto carismático, é um piloto que já se provou ser muito bom, venceu corridas, chegou a ser líder da Red Bull, mas nós estamos vendo já há 2 temporadas um Ricciardo muito aquém daquilo que demonstrou em épocas passadas. Talvez hoje ele já não seja tão atrativo quanto foi um dia. A Renault o contratou para liderar um projeto, ele saiu depois de um ano e chegou na McLaren com certa pompa e não vingou até o momento. O Norris, que era um piloto como que seria engolido por Ricciardo, está dominando a equipe literalmente desde o ano passado, se adaptando melhor aos carros, entregando resultados mais expressivos, fazendo qualis e corridas muito fortes. Se você olhar, o Norris estava naquela disputa entre os principais carros naquele final de Silverstone, junto com Alonso, junto com Hamilton, com Leclerc, com Pérez. Foi legal de ver e vai se lapidando um talento enquanto o outro está meio que apagado, que é justamente o Ricciardo. Alguns falam em aposentadoria, o Ricciardo ainda tem um tempo de Fórmula 1, não diria que ele tá, nossa, agora tem que aposentar, mas se não abrir o olho vai ser bem desvalorizado e no momento em que acabar o contrato com a McLaren, talvez ele fique sem grandes opções no grid. Acho que a situação do Ricciardo é um pouco diferente da do Vettel, por exemplo. O Vettel, quando ele começou aquele período de não entregar o tanto que esperava dele, ainda assim ele tinha um leque de opções, ele ainda era um piloto muito visado pelo grid, pelas equipes. O Ricciardo eu acho que não está nesse nível. O Ricciardo parece que quando acabar esse contrato com a McLaren, se ele não entregar o esperado, tanto nesse ano quanto no ano que vem, eu diria que tem boas chances de ninguém querer ele. Por isso, tem que começar a botar resultados expressivos agora, caso contrário, vai sim ser preterido. Mas qual a sua opinião sobre o Ricciardo? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!